Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Seja bem-vinda a mais um vídeo. O meu nome é Flora e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a costura, o corte do tecido, né, e a costura desse macaquinho que eu deixei o molde aqui no último vídeo, um macaquinho de manga comprida. Você pode optar também por fazer de manga curta. Tem esse babadinho fofinho que você pode definir também o comprimento dele. Vocês podem ver aqui o tamanho do meu. Enfim, eu já ensinei todos esses detalhes na modelagem, que foi no último vídeo. Se você não assistiu, eu vou convidar você para ir lá e assistir, para confeccionar o seu molde, fazer o seu macaquinho, que vai valer super a pena, tá, gente? E já aproveitando, eu queria dizer para vocês que se vocês gostarem do vídeo, se vocês gostaram do modelo, ou se não gostaram também, deixe um comentário aqui pra mim, tá bom? Porque eu adoro responder comentários de vocês. Muitas vezes eu não respondo logo, mas eu gosto muito de responder sempre que eu tenho um tempinho. Deixe também um like pra mim se você gostou. Se você não gostou também, me fale por que você não gostou pra gente melhorar aqui, tá? E aqui, gente, no YouTube também tem uma nova ferramenta chamada Valeu Demais, que é um coraçãozinho. Ele fica aqui na mesma linha do like. Então, se você quiser fazer uma contribuição financeira aqui no canal para poder incentivar, fique à vontade, tá bom? Basta você clicar nesse coraçãozinho com a palavra valeu e você vai poder fazer uma contribuição entre R$ 2 a R$ 50. Fica a seu critério, se você puder, se você quiser, tá bom? Então, espero que vocês gostem aí do passo a passo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Agora cortando o tecido, eu tô usando essa malha canelada, tá? Um tecido com bastante elasticidade, porém é um tecido um pouco quentinho, tá? Mas eu gosto muito de trabalhar com ele. A gente vai começar posicionando aqui os moldes, tá? Um a um, até a gente fazer todo o corte da peça. O primeiro molde que eu vou posicionar aqui é a parte do babado. Vocês podem observar a posição do fio que eu tô colocando. A malha canelada é mais fácil, porque tem aqueles desenhos, aqueles risquinhos, então é mais fácil de você identificar, tá? Meu tecido está dobrado para que eu corte logo a parte da frente e a parte das costas. E eu resolvi abrir o meu molde de forma que a dobra fique ali no ombro. Mas eu quero que a costura fique no ombro também, então eu vou abrir aquelas laterais ali, tá? Do jeito que vocês estão vendo no vídeo. Então eu já vou sair com duas partes. Eu vou cortar, ó, eu vou abrir, eu poderia deixar inteiro, mas eu quero que essa costura fique no meu ombro. Você pode deixar inteiro se você quiser, ok? Eu vou abrir dos dois lados para formar aqui uma costura dos dois lados dos ombros, tá? Ok, cortada. Agora nós vamos trabalhar com a parte das costas. Posicionando o molde sempre no sentido do fio da sua malha, tá? Mesmo sendo malha, a gente tem que seguir o fio do tecido, tá? E eu vou deixar só uma margenzinha de mais ou menos meio centímetro, porque eu vou fazer a costura na overlock, né? Da peça toda, então eu não preciso me preocupar muito com margem de costura. Meu tecido já está dobrado. Eu vou deixar aqui, gente, 2 centímetros, tá? 1,5 cm a 2. Além daquele do cós que eu vou utilizar, eu vou deixar essa sobrinha aqui para garantir que vai dar tudo certo nessa peça, que não vai ficar com fundo apertado, tá bom? Então, já cortei aqui as duas partes das costas. Vou cortar agora as duas partes da frente. Já posicionei meu molde ali no sentido do fio da minha malha. O molde está dobrado. Vou deixar 1,5 cm a 2 aqui na frente também, para garantir que vai ficar tudo ok. Se depois eu ver que tá folgado, que o fundo ficou grande, né, muito longo, eu vou lá e tiro. Mas eu prefiro que sobre para eu tirar do que falte, tá, gente? Agora eu vou posicionar ali o molde da minha manga bem na dobra do tecido, tá? Bem na dobra da malha. Eu vou posicionar o molde da minha manga e vou cortar uma a uma, tá? Vou cortar primeiro uma, depois a outra. Se você fizer o molde da manga inteiro, você já pode cortar as duas mangas de uma vez. Eu posicionei a primeira manga que eu cortei em cima do tecido e estou cortando a segunda manga de acordo com ela. Duas mangas devidamente cortadas. Agora a parte das costas. O meu molde está posicionado ali na dobra. E eu já vou dobrar, gente. Lembra aquela parte do bojo? Vou dobrar aquele pedacinho de molde. Eu vou usar aqui para eu já cortar a parte que eu vou colocar o bojo. Se você não for colocar bojo, você pode fazer tecido duplo na frente. Então vai ficar faltando agora uma parte, que é a parte das costas.
Então, eu vou cortar mais um desse, tá? Pode ser das costas ou da frente, tanto faz, o molde é igual. Então, gente, nós já estamos aqui com todas as partes do molde cortadas, tá? Aqui tenho duas partes da frente, duas partes da frente e costas, e uma parte mais curtinha, que é aquela parte que vai o bojo. Nesse caso aqui, como eu falei, é opcional. Se você não for usar bojo, não precisa dessa parte aqui. Temos as duas mangas. Como eu cortei na dobra, quando a gente abre ela, ela fica dessa forma, tá? Duas mangas. Temos a parte do babado, que são duas partes, ó, frente e costas. Elas vão ser costuradas aqui pelo ombro. Temos aqui também as duas partes das costas, o shortinho, né, a parte de baixo das costas. E aqui, gente, eu cortei essa faixinha também, ela tem aproximadamente 3,5 cm de altura aqui, tá? 3,5. E o tamanho dela aqui, a largura total, é a largura do seu ombro, tá? A largura do seu ombro, aí você vai tirar aqueles 10%, 30%, 20%, depende da elasticidade da malha que você for usar aí, tá? Ou se for uma malha que estica pouco, aí você não vai tirar nada dessa medida. Então, um exemplo, vamos supor que a circunferência do seu ombro deu 100 centímetros. Aí você vai tirar 10% dessa medida, que dá 10 centímetros. Então, você vai cortar uma tira de 90 centímetros, porque ela vai envolver todo o seu ombro e essa costura vai ficar para trás, tá? E ela tem 3,5 centímetros aqui, no caso da minha, de altura. Por quê? Porque esse aqui vai no ombro, tá? Então, o elástico que eu vou colocar dentro dela, meu elástico tem mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, eu vou encaixar ele aqui dentro, ó. Eu vou fazer o túnel aqui, vou costurar aqui na overlock. A overlock vai comer um pouquinho da costura, então o elástico tem que ficar embutido lá dentro. Então, é claro, se você for usar um elástico de 2 centímetros, aí você vai ter que aumentar essa tirinha aqui também, tá bom? A largura dela, porque o elástico tem que entrar aqui dentro. Então, eu cortei essas duas tiras aqui com 5 centímetros, e a medida dela é o valor da minha cintura, eu tirei 10% dessa medida, tá? Por que que eu tirei 10%? Porque eu tô trabalhando com malha, porque senão, se eu deixar a medida da minha cintura normal, vai ficar folgado, tá? Então, aqui tem a medida da minha cintura, menos 10%. Você só vai se atentar se essa medida vai passar no seu quadril, porque como você não tem como vestir o macaquinho por cima, isso aqui tem que passar, ser flexível o suficiente para passar pelo seu quadril, tá ok? Então, essa medida aqui, ó, eu vou fazer o cós. Ele vai ser de 2 camadas, tá bom? Então, ele vai envolver toda a cintura, assim, ó, da minha peça. Quando você coloca um gancho numa peça, onde vai ter ali que acomodar o seu bumbum, você tem que subir um pouquinho ali, principalmente nas costas. Você já viu quando a gente faz uma peça, um short, ele não tem que ter uma subidinha assim nas costas, por causa do volume do bumbum? Então se eu não faço isso daqui, ó, o volume do bumbum, ele vai fazer com que a minha peça fique muito apertada na parte do gancho. Então, eu tenho que deixar essa distância aqui. Então, essa distância, gente, vai servir como cós, para limitar a parte de cima, né, com a parte de baixo. Assim, ó, dessa forma, formando um cós, tá? Se você não quiser deixar esse cós aqui separado, você tem que, na modelagem, já prever isso daqui, tá? Você tem que prever isso daqui para que não fique essa faixa separada. No meu caso, foi proposital, que eu quero que ela faça um efeito como se fosse um cinto. Então, agora vamos preparar a montagem dessa peça. A gente vai precisar de um par de bojos e um elástico de mais ou menos 1 centímetro. Aqui a gente tem 1 centímetro de largura e ele tem a circunferência do meu ombro, tá? Então, é meu ombro menos 30%, mais ou menos, que é para poder dar um aperto, tá? No meu ombro, que esse elástico aqui vai ser colocado no ombro, tá? Naquela parte do babado. E esse elástico aqui fininho, ele tem meio centímetro, tá? Vou mostrar pra vocês um truquezinho que eu descobri pra manter o busto no lugar. Mas depois eu explico pra vocês melhor, tá bom? Primeira parte que eu vou trabalhar aqui, gente, é a parte da frente, das costas. E aquelas duas faixinhas que eu falei pra vocês que vão fazer o trabalho de cós. Tá ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou alfinetar o meu gancho da parte da frente.
Então, eu alfinetei toda essa parte aqui do gancho, tá? Direito com direito da peça, tá? Direito com direito. Depois disso, ó, eu vou abrir meu shortinho e vou pegar a parte das costas e vou fazer o seguinte, ó, a parte das costas, direito com direito, eu vou alfinetar lateral com lateral aqui da frente, ó, lateral com lateral. O meu gancho das costas não alfinetei nada. Vou colocar só a lateral aqui das partes da frente e das costas. E vou alfinetar também, direito com direito. Então, aqui tá a parte das costas, a parte da frente, e aqui eu vou colocar a outra parte das costas, lateral com lateral, direito com direito. Então, ficou desta forma, gente. Quando eu abro, ó, ela fica uma peça desse jeito, ó. Costa, costa e aqui a frente. E eu vou passar uma costura em tudo isso que eu alfinetei, tá? Começando aqui pelo o gancho da frente e depois eu vou para as laterais. Essa costura vai ser na máquina overlock. Costurado assim, todo aberto. Então, o que que eu vou fazer agora? Pro lado direito da peça, tanto faz, seu lado direito ou esquerdo, eu vou começar pelo lado direito. Eu vou pegar uma das faixas, tá? Aquelas faixinhas que eu vou fazer uma espécie de cos. E vou marcar o meio. Eu vou marcar o meio dela. Só com um piquezinho. E vou posicionar aqui, ó, no meio da minha peça, direito com direito. E aqui, gente, ó, não vou alfinetar tudo, porque se vocês perceberem, esse coisinho, ele tá um pouquinho menor do que o short, tá? Então, o cós do short tá um pouquinho maior. Então, quando eu for costurar, ó, eu vou ter que fazer uma leve pressãozinha, coisa pouca, de um lado para outro. Então, é por isso que eu não vou alfinetar aqui. Então, eu vou lá na máquina, vou costurar primeiro essa parte, vou tentar costurar na beiradinha para eu não perder tecido. E depois eu vou vir do outro lado, ó. Depois eu vou vir do outro lado fazendo um sanduíche, ó. Vou até virar aqui para vocês verem. Depois que esse lado aqui tiver costurado, eu vou virar. E vou vir aqui, ó, o direito virado para aqui, para esse outro lado aqui, tá? Então, vai ser direito com avesso aqui, né? Que é para formar, eu quero que isso aqui fique tipo assim, embutido, entendeu? Então, depois que esse aqui tiver costurado, eu vou fazer a mesma coisa com esse lado. Eu vou marcar aqui, ó, o meio. Depois eu vou vir aqui e costurar do mesmo jeito, tá? Puxando pro ladinho. Eu não quero fazer ao mesmo tempo, porque como eu vou ter que dar uma esticada aqui, eu acho que vai dar um pouco de trabalho. Então, eu vou por partes, tá bom? Prontinho, gente, é assim que ficou. Tanto na parte da frente, ó. Tá aqui dentro, quanto na parte das costas, né? No caso, avesso e direito, né? O que que eu vou fazer agora, nesse momento? Eu vou costurar aqui, ó. O gancho traseiro agora, que eu não tinha costurado, lembra? Então, agora eu vou costurar aqui o gancho traseiro. Eu vou colocar uns alfinetes aqui só pra simular pra vocês onde eu vou costurar.
E logo depois eu vou costurar o fundo, tá bom? Então, primeiro eu vou costurar aqui, ó, o gancho e depois eu vou costurar o fundo. Prontinho, gente, ó, foi assim que ficou. Preste atenção nas costuras, tá? Do fundo e do cós, para que as costuras fiquem bem alinhadas. Desta forma. Agora eu vou deixar isso aqui um pouco de lado e vou trabalhar com aquela parte do onde vai o bojo. Se você for usar bojo, é claro. Então, eu vou posicionar dessa forma a peça. O meu avesso está virado para cima, tá? Então, o avesso dessa parte está virado para cima. E eu vou posicionar o bojo justamente nessa posição. Aquela parte que é curvadinha do bojo vai ficar para baixo, virado para o avesso do meu tecido, tá? Então, eu vou posicionar o bojo dessa forma. Desse jeito que vocês estão vendo no vídeo, presta atenção que vai ter costura ali, ó, em cima, e onde a manga vai ser posicionada e nas laterais também. Então tem que ter cuidado para não colocar esse bojo muito próximo das costuras, porque senão você pode costurar o bojo na hora de fechar as laterais da peça. Lembra de sobrepor o bojo um pouquinho assim, ó, para próximo do outro, porque dessa forma quando você vestir, o bojo vai esticar e não vai ficar muito afastado um do outro. Porque quando a gente já posiciona o bojo mais afastado assim, ó, que acontece que quando a gente veste, o bojo fica fora do lugar. Então posiciona ele, se ele for bicudo assim que nem o meu, posiciona ele sobrepondo um pouquinho assim para cima do outro e costura só em cima ou só embaixo, fazendo uma meia lua. Não precisa costurar o bojo inteiro, tá bom, gente? Acho que eu vou até cortar aqui, ó, essa minha pontinha, que é para poder facilitar na hora de posicionar esse bojo aqui. Você pode fazer isso também, tá? Isso aqui não vai influenciar em nada no tamanho do seu bojo. Esse bico aqui só atrapalha. Então, você pode cortar também. Eu vou agora posicionar esse bojo para eu poder costurar ele. Então, o bojo está posicionado e vou fazer uma costurinha meia lua na parte de cima. Prontinho, gente. Foi assim que ficou a colocação do nosso bojo. Eu fiz só a meia lua mesmo na parte de cima, não precisa costurar esse bojo inteiro, tá? Se você quiser também pode. Agora, lembra do truque que eu comentei com vocês? Eu não sei se é porque meu seio é pequeno ou se vocês também têm esse problema. Às vezes, quando eu uso blusa ciganinha, o meu bojo fica subindo, sabe? Fica tipo fora do seio, parecendo que eu tenho 4 peitos. Então eu acabei desenvolvendo uma técnica que, como eu falei, ciganinha, essas blusinhas ombro a ombro costuma acontecer demais. Acontece muito porque a gente levanta o braço e acaba forçando a roupa a subir, né? Então eu aprendi a colocar um elástico abaixo ali do bojo, não me machuca, tá? E fica bem legal, porque mesmo que você levante o braço, esse bojo continua no lugar. Então você vai pegar um elástico de mais ou menos meio centímetro, tá? Meio centímetro é ideal porque ele não vai te machucar. De 1 centímetro acho que já machuca por ser mais grosso. E a gente vai posicionar ali, ó, na parte de baixo do nosso cropped, né? Do nosso forro, onde você for colocar o seu bojo. Você posiciona na parte de baixo, tira mais ou menos metade, um pouco mais da metade da medida que você tem ali, tá vendo? Você vai cortar um pouco mais da metade, é para fazer uma pressão, mas não é para fazer uma pressão muito grande, porque senão te machuca. Então observe, ó, que é uma pressão leve. Então eu vou tirar um pouco mais da metade da medida que eu tenho ali, tá? Perceba que o elástico tá. Olha a diferença, tá vendo? Pouquinho mais da metade. É o suficiente para fazer uma pressão para poder segurar isso aqui no lugar, tá? Então eu vou lá prender e já volto. Pronto, gente, olha, foi assim que ficou. Uma costura simples mesmo, tá? Por isso que eu nem mostrei pra vocês na máquina ou zigue-zague ou no ponto reto. Bem simplesinho. Se você tiver alguma sensibilidade debaixo do seio, eu não tenho, mas se você tiver, você pode dobrar, tá? O tecido, ao invés de deixar ele assim inteiro, você pode dobrar para poder não machucar você, tá? Dessa forma assim, ó. Você dá uma dobradinha, tá bom? Aí já não te machuca. Eu não tenho problema com isso, mas é uma alternativa, tá joia? Então isso aqui vai resolver o problema se você tem esse problema do bojo subir também, tá, gente? Assim como eu tenho. Ok? Agora a gente vai trabalhar com a outra parte. Vamos colocar aqui, ó, direito pra cima, com o direito, né? Parte da frente com parte das costas. Direito com direito.
Vou deixar bem alinhadinha aqui uma peça com a outra. E vou vir com a parte que eu acabei de colocar o bojo. Vou colocar aqui por cima. Nessa posição que vocês estão vendo aí, ó. O meu direito tá virado lá para as peças, tá? E o avesso tá para cima. Então vai te dar um pouquinho de trabalho, porque o elástico vai ficar fazendo uma pressão para sair do lugar. Mas não tenha pressa. Primeiro você puxa um lado, ó. Perceba que são três camadas, tá, gente? Pelo menos em cima. Que é a parte da frente, a parte das costas e a parte onde vai o bojo. Então preste atenção nisso. Então, você vai passar o alfinete aqui de cima a baixo. Depois que você alfinetar de um lado, você vai fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, você vai posicionar a sua peça de cima a baixo, pegando todas as partes e vai alfinetando. E agora eu vou passar uma costura na máquina overlock nas duas laterais. Prontinho, gente. Foi assim que ficou. Agora eu vou virar aqui pelo direito para vocês verem como fica legal o acabamento por dentro. Quando você coloca o bojo assim por fora, você acaba que a costura na lateral não te incomoda. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. O bojinho fica embutido e a costura na lateral fica escondidinha, tá vendo? Pelo menos na parte onde que vai o bojo, tá bom? É um truque. Vamos agora trabalhar com a parte de baixo da peça. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é fazer a marcação na parte do cós, porque no cós não tem costura na lateral, né? Então, vou fazer a marcação com alfinete mesmo, indicando onde é a lateral do meu short. Porque agora eu vou colocar a parte de cima aqui. Então, eu preciso ter a marcação certinha das laterais, porque vai ser a lateral da minha blusa que vai casar aqui. Então, só vou fazer aqui uma marcação com alfinete mesmo, nas laterais da minha peça, desta forma. E agora eu vou vir com o meu cropped. E agora eu venho, ó, com aquela outra parte que eu acabei de colocar o bojo. E antes de encaixar ali, o que eu vou fazer, gente? Para eu não confundir o que é a parte da frente com a parte das costas, eu vou só unir ali, ó, com o alfinete a parte do bojo, sinalizando onde é a parte da frente, porque senão eu acabo prendendo do lado errado, levando em consideração que frente e costas são iguais, tá? Agora sim eu vou virar pelo avesso. Vou virar essa peça pelo avesso, a parte da frente, tá? A parte de cima. E vou deixar o meu short pelo direito, com a parte da frente virado para cima. E eu vou vestir a peça, gente, olha só. Eu vou colocar o meu short dentro da minha blusinha. Minha blusinha tá pelo avesso, meu short tá pelo direito. Sempre que eu vou costurar uma peça, eu coloco direito com direito, tá, gente? E eu vou encaixar ali, ó, lateral com lateral. Eu vou colocar lateral com lateral. Vou colocar um alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Lateral da peça com lateral da peça. Estou posicionando a parte de cima da blusa no meu cós, unindo a parte de cima com a parte de baixo. Depois que eu já defini as laterais, eu vou distribuir alfinetes por toda a peça para eu poder costurar e unir esses dois lados aqui, tá bom? Eu gosto muito de usar alfinete, gente, porque diminui a nossa margem de erro, tá? Mas fica à vontade, se você não quiser alfinetar tudo, basta as laterais, tá bom? Então, depois que tá tudo alfinetado, agora eu vou lá no overlock passar uma costura. Então, ficou Aqui, dessa forma, gente. gente, Foi a dessa nossa forma que peça, já com a ficou. parte de cima A unida parte da com a frente. parte de baixo, tá? A Ficou parte desse das jeito aqui, costas, tá? por enquanto. Então Tudo agora bem? Até eu aqui vou... tudo bem, né, gente? Agora, essa peça ela é muito fácil, tá? Agora eu vou trabalhar com as mangas. Então, eu vou pegar as mangas aqui e vou posicionar elas direito com direito, tá? Direito, sempre direito com direito. Quase sempre, né? Mas assim, tratando-se de fechamento de peça, é direito com direito, tá, gente? Alguns detalhes não, mas a maioria sempre é assim. E eu vou distribuir alfinetes ali por toda a minha peça e já vou passar uma costura ali na overlock nas duas mangas. Uma costurinha mesmo de fora a fora, assim, fechando esse parte do alfinete aqui.
Pronto, gente. Já fechei as mangas, agora eu vou virar elas aqui pelo direito. Elas já estão as duas costuradas. E eu vou fazer um pique na cabeça dessa manga, tá bom? Eu vou alinhar ali a costura, alinha a manga bem certinho e faz uma marcação, um pique na cabeça das duas mangas. Um pique bem pequenininho, tá? Porque isso vai servir para sinalizar onde que é o meu ombro na hora que eu for posicionar o meu babado. Dois piques mesmo, um de cada lado. E agora eu vou pegar a minha manga e vou procurar a costura debaixo do braço, tá? A manga tá pelo direito, tá? E vou colocar aqui, ó, direito da minha manga, a costura alinhada com a costura debaixo do braço ali da minha peça. Então, eu vou sempre começar a distribuição por essa costura, tá, gente? Que é para não sair aquela costura debaixo do braço fora do lugar. Então, depois eu saio distribuindo alfinetes para os dois lados. Eu vou começar por um lado, depois eu vou distribuir alfinete para o outro lado, distribuindo direitinho essa manga. Se sobrar algum pedacinho lá em cima, a gente corta, tá? Mas assim, na modelagem foi feita para não sobrar nada. Cuidado dessa parte aqui da frente, ó, que são 3 camadas. É a camada do bojo, a camada da frente e agora a camada da manga. Então são 3 camadas de tecido. Não pode deixar nada do lado de fora, tá, gente? Então ficou dessa forma aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Costura da lateral, direito com direito, da costura da parte de baixo do meu braço aqui da minha manga, lateral com lateral, alinho as costuras e saio distribuindo os alfinetes para os dois lados. Vai distribuindo o alfinete com calma, sem puxar a malha. Ficou desta forma, tá? E agora eu vou lá no overlock para poder fechar essas duas costuras. Comece sempre pela costura debaixo do braço, para poder essa costura não sair do lugar. Prontinho, gente. Manguinhas costuradas. Ficou desse jeito, por enquanto. Agora a gente vai trabalhar aquela parte do babado para poder prender aqui no ombro, tá bom? Então, vamos pegar o nosso babado. Nos dois ombros. Estou com o babado aqui agora. E eu vou posicionar ele aqui, ó, direito com direito. Direito com e direito. Vou fazer aquela costura aqui, no ombro, tá? Então, eu vou distribuir alfinetes aqui. E vou fazer lá no overlock uma costurinha de cada lado, fechando aqui esses ombros para que a gente já possa voltar e posicionar isso daqui na peça. Então, direito com direito, alfineta, corre para a máquina e fecha. Vou fazer 2 costurinhas ali, ó, uma de cada lado. Pronto, gente, já fechei meu babadinho, tá? Já fiz a costura aqui nas laterais. E agora é hora de unir esse babado com a minha peça principal. Então, eu vou pegar a minha peça. Você lembra dos piques que eu pedi para fazer nas mangas? Então, agora é a hora da gente usar aqueles piques, tá? Se você não fez, não tem problema, pode fazer agora. Então, eu vou vestir a peça, ó. Não vou virar meu babado pelo avesso, ele vai estar assim mesmo, ó. É uma das únicas exceções, gente, que não é direito com direito. Isso aqui, ó, você vai deixar o babado pelo direito mesmo e vai vestir a peça desta forma, ó. Do jeito que vocês estão vendo no vídeo. E vou alinhar a minha costura da lateral do meu babado com aquele pique que eu fiz na manga. Que aquele pique era mostrando pra mim onde fica a posição do meu ombro, certo? Olha o pique aqui. Então, eu vou colocar aqui a costura do meu babado com o pique do meu ombro. E vou só colocar um alfinete ali para poder não sair do lugar. E vou do outro lado do babado fazer a mesma coisa. Vou colocar o pique da minha manga com a costura do meu babado. Vou colocar um alfinete, depois eu vou sair distribuindo o alfinete por toda essa extensão aqui do ombro,
para facilitar na hora que eu for para a máquina e costurar isso aqui, tá? Para não sair do lugar. Coloque bastante alfinete. Quanto mais alfinete, melhor, gente. Alfinete não mata, alfinete só ajuda. Então ficou desta forma aqui, tá? E eu vou lá agora para a máquina passar uma costura overlock em tudo isso daqui. E aqui, gente, ó, foi dessa forma que ficou até o momento. E agora a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó. Eu já passei a costurinha aqui e a gente vai trabalhar com aquela parte da tirinha, lembra? Lembra daquela tirinha que a gente cortou? Então agora a gente vai trabalhar com ela, tá? Ela tem a largura do ombro, tá? Então a gente vai primeiro costurar ela para depois a gente colocar o elástico dentro. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito da minha faixinha, direito com direito, e vou fazer uma costura fechando ela aqui, ó. E depois eu vou abrir e vou passar outra costura. Mas eu vou lá primeiro fazer isso e já volto para mostrar para vocês entenderem passo a passo. Aqui, gente, ó, fechei aquela tirinha. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou fechar ela aqui, ó, pro lado direito mesmo, tá? O avesso vai ficar pra dentro. Eu vou fechar ela aqui pro lado direito mesmo. Vou colocar um alfinete bem na costura. Coloquei um alfinete bem na costura e agora eu vou virar do lado oposto dela. Eu vou colocar um alfinete também. Vai ficar assim, ó. Uma ponta tem um alfinete aqui na costura. E a outra ponta, eu vou marcar aqui, ó. Dessa forma, eu tô marcando a metade da minha tirinha. E para eu fazer uma distribuição melhor ainda, eu vou colocar aqui, ó. Alfinete com alfinete. Só para marcar. E vou colocar um outro aqui, ó. Marcando a outra metade. Dessa forma, eu tô dividindo em 4 partes, tá? Eu estou marcando, na verdade, em 4 partes essa tira aqui. Por que fazer isso? Eu gosto de fazer isso com elástico também. Porque quando eu for distribuir essa tira aqui, eu não corro risco de puxar a tira mais para um lado ou para o outro, entende? Pronto, eu fiz 4 marcações aqui na minha tira. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar aquela parte que eu acabei de costurar, eu vou jogar ela pra trás, porque no meu restante não tem costura, eu quero que ela fique escondida atrás. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar costura com costura aqui do meu ombro e vou marcar onde que é o meio da parte de trás do meu ombro aqui, do meu babado. Qual que é o meio? Então achei o meio, vou colocar um alfinete. Agora, eu vou vir com aquela tirinha. Vou vir com, ó, a abertura, gente, ele vai vestir assim, ó, vestir o meu macaquinho. Então, a abertura, o lado que eu vou costurar vai ficar pra cima, tá? E eu vou posicionar aqui, ó, aquela costura, eu vou posicionar bem no centro das costas que eu acabei de marcar. Bem no centro. E vou distribuindo aqui. Alfinetei a minha tirinha aqui, eu vou costurar, depois eu vou virar assim, tá? Só que aqui tem um detalhe, vocês viram que eu não coloquei ainda o elástico aqui dentro, né? Então, quando eu for fazer essa costura aqui, eu vou deixar cerca de 2 dedinhos sem costurar. Então, eu vou começar daqui, de preferência eu passo, já começo em cima da costura, tá? Passo aqui por toda a volta, quando chegar aqui faltando mais ou menos 2 dedinhos, eu paro. Eu paro porque eu venho introduzir o elástico. Depois que eu colocar o elástico, é que eu vou e fecho, tá bom?
Então, gente, foi dessa forma aqui que ficou. Aqui vocês podem ver, ó, que eu deixei aberto. É por aqui que eu vou passar o elástico. Só que antes de passar o elástico, eu vou vestir e vou definir o comprimento do meu shortinho. E já vou fazer a barra, fazer o acabamento da barra aqui também na manga. E a barrinha aqui também no babado. Aqui, gente, ó. Assim que ficou, ó. Eu já fiz a barrinha. Já fiz aqui, ó. O detalhe aqui da minha perna, tá? E já fiz o punho aqui também, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ver aqui o quanto é que ficou esse espaço aqui e vou passar o elástico aqui por dentro, tá bom? Então, aqui, gente, ó, o meu elástico, ele quase não vai fazer pressão aqui nesse ombro, tá? Eu vou até que tirar um pouco mais do elástico, porque ele tá até maior, tá? Mas ele é mais pra dar firmeza. Passar o elástico aqui por aquela abertura. Já passei o elástico aqui por toda parte. Agora, a única coisa que eu vou fazer, eu vou definir, tá? Esse aqui, de preferência, é bom você até vestir, tá? Vista e defina se você quer aperte, se você não quer. Então, eu vou definir aqui o tamanho do elástico que eu vou deixar aqui. Vou simplesmente fechar o elástico aqui, pôr pra dentro e fechar esse restante aqui, tá? Isso aqui é tranquilo de vocês fazerem, tá? E depois já vou vir com o resultado final do meu corpo, tá bom?